Oi, gente. Esse é um vídeo especial. Eu recebi alguns pedidos, de temas, de sugestões. Eu ainda não consegui atender a todos, mas esse, como me chamou muito a atenção, eu fiz o possível para atender o quanto antes. Um ex-aluno meu, que eu vejo pessoalmente há um bom tempo, acho que mais de 10 anos, que é professor, nesse tempo de pandemia, de isolamento social, ele me perguntou como eu, como professor, consigo lidar com a frustração. Né? E aí eu resolvi, comecei a pensar um pouquinho sobre isso, a me incomodar um pouquinho sobre isso. E a hora que eu vi, eu falei, eu quero falar um pouquinho sobre frustração, sobre a profissão de professor e a frustração, que de certa forma ela é inerente àquilo que a gente faz, ela está presente no nosso dia a dia. Esse não é um vídeo sobre geografia, é um vídeo sobre as percepções de um professor sobre frustração. Tá? E a primeira coisa que eu queria dizer sobre frustração é que todo mundo se frustra. Em algum momento da vida, a gente tem alguma decepção, alguma coisa dá errado, e a gente fica frustrado, A gente fica com dor de cabeça, uma sensação de esgotamento, ou com uma outra coisa que acompanha a frustração, que é uma raiva, mas não é uma raiva do outro, Muitas vezes é uma raiva da gente mesmo, E a gente que é professor, a gente vive com essa sensação. Isso faz parte do nosso ser. Eu não estou falando isso para desanimar ninguém. É uma característica da profissão. Ser professor é saber lidar com essas frustrações. Mas eu já chego lá. Frustração existe porque todo mundo cria expectativa. Tem um ditado aí antigo, crie um monte de coisa, jumento, cabra, cachorro, mas não crie expectativas, porque quando a gente cria expectativa, a gente espera alguma coisa, ela não se realiza, e vai dar tudo errado. Expectativa é uma palavra, que tem uma relação direta com a frustração. Expectativa, quer dizer aí uma espera ativa, Ou a gente espera estando ativo, estando fazendo alguma coisa, ou a gente espera uma ação que não é nossa. E muitas vezes, nós professores, ao criarmos expectativas, ou a gente espera fazendo, planejando, pensando, um determinado resultado, ou a gente espera que uma série de ações, de comportamentos, eles se repitam na sala de aula, eles sigam um padrão que a gente imagina na nossa cabeça que vai acontecer, e muitas vezes, isso não é a realidade. A própria natureza da profissão é uma natureza de incertezas. É que eu peguei uma outra frase, frustração é a sombra de uma expectativa. Ou seja, a frustração é alguma coisa que a gente esperou, pensou, esperava, e só viu ali o contorno, o sombreamento. E a matéria-prima da frustração é a expectativa. Então, aquilo que vai dar origem à frustração, é a expectativa. E aí, especificamente, sobre ser professor, o ato de ser professor é o ato de criar expectativas o tempo todo. As nossas expectativas o tempo todo. A gente planeja a aula, a gente planeja o ano letivo, a gente planeja como vai ser um monte de coisa. A gente constrói planos de aula, a gente, mesmo durante a aula, a gente vai lembrando de coisas, criando coisas, bolando estratégias frente às adversidades. Ser professor é criar expectativas, a todo momento, a todo instante. E aí a gente faz avaliação, a gente constrói uma prova e a gente cria mais expectativa que nossos alunos vão acertar, que eles vão parar, vão pensar nisso, vão pensar naquilo. E aí, a gente vai corrigir a avaliação e o resultado ele é bem diferente do que a gente esperou.
Mas não acaba por aqui. Porque, né, quando a gente é professor, a gente tem que conviver, né, com as expectativas dos outros. E às vezes a gente tem que frustrar, ou acaba frustrando, mesmo que sem querer, as expectativas dos outros, né? A gente tem que relacionar com as expectativas dos alunos. E aí, tipo, são as minhas expectativas com as expectativas de mais 40 alunos diferentes, né? Cada aluno tem os seus pais, e os pais também têm uma expectativa do trabalho do professor, daquilo que a escola vai fornecer, daquilo que a disciplina vai oferecer, e a gente está ali no meio disso tudo, né? A gente tem que lidar, às vezes, com a expectativa dos nossos colegas professores com o nosso trabalho, porque às vezes o que a gente ensina numa disciplina é requisito para aquilo que o aluno vai fazer, vai aprender em outras disciplinas. A gente tem as expectativas, né, da coordenação, da direção da escola, que esperam, obviamente, coisas no nosso trabalho. E, por fim, né, a sociedade espera um monte de coisa dos professores, né? E o professor também tem família, o professor também tem amigos, e nessas relações sociais ele tem também as expectativas, né, que o seu convívio familiar vai gerar e vai despertar nas pessoas, né? Enfim, o que eu estou querendo dizer é que tem muita expectativa para uma pessoa só, tá? E se as expectativas elas são muitas, né, as frustrações dos professores também são muitas, né? Elas acompanham isso. Porque, assim, N coisas dentro de uma escola, né, um número infinito de possibilidades, podem frustrar aí o planejamento de um professor, né? A aula, ela não é um negócio estático, ela não é um monólogo, né, onde o cara está sozinho e está falando ali para ninguém, tá? O vídeo que eu estou fazendo, ele é, né? Mas a aula, ele é um processo de interação. E aí a aula ela depende de um monte de coisa. Às vezes da infraestrutura, né? Infraestrutura é a lousa, é a carteira, é a energia, é o data show, é o ventilador num dia quente, é o ar-condicionado fazendo barulho ou muito frio num dia mais frio, enfim. A infraestrutura da escola, ela pode afetar todo o processo, tá? Tem um monte de externalidades. Pode passar o carro do ovo na rua, pode passar alguém gritando no corredor, né? Alunos de outra sala vêm bater na porta, alguém da direção vem dar aviso, enfim, né? Tem um monte de externalidades que podem frustrar aí o trabalho, o planejamento do professor. Tem a questão de interesse dos alunos, tem temas que são mais interessantes para determinadas idades, tem temas que são menos interessantes, tem a questão do momento da aula, né? Às vezes, a primeira aula da manhã os alunos estão com sono, tá? A última aula, né, todo mundo já está cansado, enfim, né, tem o dia da semana, então tem um monte de fatores que eles acabam interferindo na qualidade da aula, né? A necessidade de saber ou não ter aí algum conhecimento prévio, algum requisito para poder interpretar os assuntos, né? Enfim. E por tudo isso, né, para contribuir ou para se relacionar com tudo isso, tem a questão do estado de espírito do professor, né? Tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente sofreu algum reverso, o pneu do carro furou, teve dor de barriga, alguma coisa, né, que minou o estado de espírito do professor. E isso também vai influenciar na aula, vai influenciar na maneira que a gente reage, né, a uma série de situações. E, portanto, né, ser professor é se expor, né, a essa eterna frustração. Tá? Essa frustração ela pode ser parcial ou integral, mas ela é constante, né? Parcial porque ela pode ser só de uma parte daquilo que a gente esperou, às vezes pode dar completamente, né, tudo diferente daquilo que foi planejado, mas nós lidamos, né, com frustrações o tempo todo, tá? E a frustração para a gente, né, ela deveria ser um estado de espírito momentâneo, né? Na teoria, no plano ideal, né, frustração para a gente deveria ser, né, a grande fonte de energia,
deu alguma coisa errada, deu alguma coisa incerta no processo de ensino-aprendizagem, a gente vai lá, a gente aprende, a gente estuda, a gente descobre uma maneira de fazer melhor, uma atividade diferente para chamar atenção, enfim, um motor, né, de uma espécie de busca incansável para a gente conseguir ensinar melhor. Só que às vezes, né, não é bem assim. Né? Às vezes, o excesso, né, a sobrecarga de frustração na vida dos professores, ela vai se tornando, né, uma espécie de sentimento, um estado de espírito permanente. Né? É muito comum, às vezes, conhecer professores que eles estão, né, num estado de espírito de tanta frustração, né, que às vezes eles estão cansados, eles estão deprimidos. Né? E ao invés da frustração ser uma fonte de luta, de inspiração, de desafio, né, ela se torna a depressão. Tá? E por fim, né, última coisa que eu queria falar, eu não estou falando tudo isso para desanimar, é só para propor aí uma reflexão, né? Ser professor é viver nessa fronteira, né? É lidar com a frustração, né, numa determinada medida, né? A gente vive a nossa vida profissional toda administrando frustrações, né? A gente, de alguma forma, tenta manter ou usar essas frustrações para nos motivarmos ou para nos mantermos, né, motivados ali, trabalhando, ativo, pensando, estudando, buscando, né, coisas novas, né? Mas ao mesmo tempo, a gente fica o tempo todo fugindo dessa depressão. Eu peguei aqui duas figuras que elas são, na verdade, a mesma imagem, né, em situações diferentes. Né? Quando a gente está num estado de espírito mais deprimido, a gente não enxerga a solução, a gente não enxerga a saída. Parece que a gente está num trabalho de Sísifo, né? Um trabalho ali sem fim. Né? E, num determinado momento, a gente pode até conseguir enxergar essa saída. Né? Se a gente souber usar essa frustração, né, como um motor, né, a gente consegue sair disso, consegue pensar numa estratégia melhor, num trabalho pedagógico melhor, numa saída melhor. Tá? Ao longo aí das próximas semanas, eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre frustração de professor, né? A minha ideia é falar agora, né, sobre os fatores que podem ajudar a gente, né, a não ficar deprimidos ou a sair da frustração. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês. Tchau, tchau.